Olá IPCA, hoje é sábado, dia 17 de maio de 2014. Nós estamos juntos há 650 dias lendo a Bíblia e hoje leremos os capítulos 13 e 14 do livro do profeta Isaías. Os 12 primeiros capítulos deste livro têm uma ênfase muito grande em confiar em Deus. Jeová é a salvação, é o nome de Isaías. Os filhos de Isaías são um testemunho de que Deus é confiável. Acás se recusa a confiar nisso, mas Deus está dizendo que por seu zelo não só preservará um remanescente do seu povo, como também punirá os inimigos do seu povo. Deus é o único digno de confiança. Ele é o único capaz de oferecer um governo justo, seguro, de promover a restauração adequada. E nisso então nós estivemos nos debruçando ao longo dos 12 primeiros capítulos de Isaías. A partir do capítulo 13, nós temos uma grande seção que vai até o capítulo 23, onde nós vemos a prova do contrário. Deus é confiável e governa bem, e é nele que você pode encontrar socorro. Agora, dos capítulos 13 a 23, nós vamos ver que as nações não são confiáveis, não podem socorrer, e, portanto, estão também debaixo do juízo de Deus. Assim, Judá e Israel devem olhar para o Senhor mais do que nunca, porque Deus é confiável, capítulos 1 a 12, as nações não são confiáveis, capítulos 13 a 23. O ciclo de sentenças que vai ser proclamado contra várias nações começa com uma sentença contra a Babilônia, no capítulo 13. E é notório para nós que nesse ciclo todo não se tenha em perspectiva, ou ao menos em grande destaque, a nação da Assíria, que era a principal ameaça daquela época. Segundo os títulos editoriais colocados aqui pela Sociedade Bíblica do Brasil, nos parecem sugerir, a única porção de profecia contra os assírios está nos versos 24 a 27 do capítulo 14. Começa-se com a Babilônia, que na época era uma nação menos expressiva. E essa aparente incongruência do texto, por que gastar tanta tinta com a Babilônia, que não era tão expressiva, por que gastar pouca tinta com a Assíria, que era a principal ameaça, tem levado alguns intérpretes, como é o caso dos comentaristas da Bíblia de Genebra, a supor que os capítulos 13 e 14, até o verso 27 do capítulo 14, são dedicados à Assíria, já que os reis assírios em certas ocasiões se intitularam reis da Babilônia também, já que os territórios são próximos e os assírios dominavam sobre a região da Babilônia naquela época. Nós, no entanto, não pensamos assim. Pensamos como o comentarista John Oswalt, o que tem um comentário publicado em português pela editora Cultura Cristã, que trata-se sim da Babilônia nos capítulos 13 e 14, e isso é muito representativo. Ao longo da Escritura, a Babilônia sempre foi, desde Gênesis capítulo 11, uma representante da glória humana em oposição à glória divina. Aquela ideia de vamos fazer uma torre para o céu e fazer o nosso nome célebre, sempre foi um elemento muito simbólico daquilo que o homem tentava fazer para competir com Deus. E assim era muito apropriado começar o ciclo de julgamento contra as nações, para tentar mostrar que as nações não vão levar Israel ou Judá a qualquer outro lugar, que elas não são confiáveis, como Deus, o governante fiel dos capítulos 1 a 12, é confiável. Seria muito apropriado começar condenando e desacreditando exatamente aquela nação que sempre se orgulhou de ser uma rival à altura, a própria Babilônia. Por que não se falar tanto a respeito dos assírios, como se fala a respeito da Babilônia? Por que se falar pouco a respeito dos assírios? Porque já se falou neles lá no capítulo 10. Eles já foram nominalmente desacreditados. E aí então, quando você fala neles no capítulo 10, fala da Babilônia, a grande representante lá da região da Mesopotâmia, da vaidade, da oposição dos homens a Deus, e na sequência fecha o ciclo com os assírios, o recado foi passado. Então, é assim que entendemos que o capítulo 13, verso 1, que diz que Isaías, filho de Amós, promove uma sentença contra a Babilônia, é da Babilônia mesmo que se está falando aqui. E o assunto central desses dois capítulos, portanto, e do que vai acontecer até o capítulo 23 é: Judá, confie no Senhor.
Não faça como Acás, que se recusou a confiar em Deus e busca aliança com os assírios, que no final vão envergonhá-lo. Não tente fazer qualquer espécie de aliança humana, porque nenhuma nação vai poder te socorrer. Quer ver só? Vou começar mostrando que os babilônicos, símbolo da glória, da vaidade, da opulência humana, vão sofrer o juízo de Deus. E se essa nação tão simbólica vai sofrer o juízo, se eles que estão ao lado dos assírios, que também sofrerão juízo, como já falamos no capítulo 10, se isso vai acontecer com eles, por que você acha que qualquer outra nação poderia lhe salvar? Volte os seus olhos para Deus. Essa é a essência do que está sendo dito aqui. Na parte introdutória do capítulo 13, portanto, nós vemos Deus falando que vai manifestar o seu juízo por toda a terra, como ele menciona lá no verso 5. No verso 11 ele também diz que vai castigar o mundo inteiro por causa da sua maldade, que vai fazer cessar a arrogância dos atrevidos e a soberba dos violentos. Ele menciona o dia do Senhor, no verso 6, no verso 9, no verso 13, e com isso Deus está dizendo, eu vou julgar o mundo inteiro que se opõe a mim, que se recusa a me servir, e então nenhuma nação será esperança para ajudar o Israel, apenas eu. A partir do verso 17, nós vemos então Deus falando que em relação à Babilônia vai chamar os medos, os persas, mais tarde, para discipliná-la. E é interessante porque se você examina Isaías de uma perspectiva histórica, ele está matando dois coelhos com uma cajadada só aqui. Por quê? Porque no momento em que ele escreve, quem manda no mundo são os assírios. Mas pouco tempo depois, quem vai mandar no mundo são os babilônicos. E você vai ver até um exemplo disso na figura de Ezequias, o filho de Acás, que vai tentar fazer amizade com os babilônicos, e a história disso está lá nos capítulos 36 a 39. Então, com a condenação da simbólica Babilônia logo de abertura, Isaías já está mostrando uma mensagem para a época dos assírios, mas também para a época dos babilônicos. Eles também serão condenados. A Babilônia, diz o verso 19, joia dos reinos, glória e orgulho dos caldeus, vai ser como Sodoma e Gomorra, e vai virar ruínas. E é muito interessante, se você vasculha a internet nos dias de hoje, que Saddam Hussein tentou reconstruir aquelas ruínas, e elas estão lá até hoje, e ficaram soterradas por séculos, foram escavadas só no final do século XIX. Muito interessante isso. E aí então o capítulo 14 traz um hino sobre a queda da Babilônia. Um motejo, diz o verso 4, contra o seu rei. A ideia de cantar porque Deus livrou o seu povo, porque Deus condenou o inimigo, já estava presente no livro, lá no verso 12, no capítulo 12, em outros momentos. A ideia de que o povo vai ter alegria por causa da salvação, por causa do governo do rei justo, do rei messiânico. Tudo isso então se junta aqui, quando o povo de Deus tem a oportunidade de ver que a Babilônia tão simbólica está condenada. E então, a partir da segunda parte do verso 4 do capítulo 14 até o verso 21, você tem um dos poemas mais belos em hebraico que nós encontramos ao longo de todo o Antigo Testamento. É um motejo contra o rei da Babilônia que caiu. E na primeira parte deste motejo, que vai do verso 4, da segunda parte do verso 4 até o verso 8, é como se a terra estivesse descansando, aliviada por causa do tirano que foi eliminado. É assim que nós vemos lá no verso 7. Já agora descansa e está sossegada toda a terra. Havia um rei opressor, havia um tirano mandando no mundo. Ele causava destruição por onde passava, mas ele foi vencido. Agora a terra respira aliviada. A partir do verso 9 até o verso 11, nós vemos que o além, ou a cova, no verso 11 mencionada, eles estão surpresos porque esse rei era muito magnífico, mas ele morreu. E agora todo mundo descobriu que ele era um mortal, era fraco como todo e qualquer ser humano. Nos versos 12 a 15, nós vemos que esse monarca foi abatido e, na verdade, ele sempre pretendeu ser mais do que era. E nunca era tudo aquilo que achou que fosse. E a sua morte e a sua condenação provam isso. E a partir do verso 16 até o verso 21, nós vemos que Deus condenou
o orgulho desse rei, e ele está agora sem sepultura e sem descendência. Isso seria um assunto básico de ser comentado no capítulo 14, não fosse a interpretação que alguns pais da igreja, como o caso de Jerônimo e Tertuliano, fizeram dos versos 12 e seguintes. Eles leram ali: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E eles, pensando no cair do céu e lendo Lucas 10:18, João 12:31, Apocalipse 12:8 e 9, eles leram aqui uma descrição de Satanás, que caiu do céu. E aí então, eles apelidaram Satanás de Lúcifer, que é a maneira latina, na língua latina, de falar estrela da manhã, que é a maneira como o rei babilônico é chamado aqui no verso 12. Curiosamente, a gente sempre vai descobrindo detalhes da Bíblia. Esse nome Lúcifer não aparece na Bíblia. Procure aí numa chave bíblica, você vai ver. Ele aparece somente aqui em Isaías 14:12, e esse nome acaba sendo atribuído a Satanás por causa da interpretação de Jerônimo e Tertuliano deste texto. Porém, nós não podemos entender nada aqui como falando de Satanás diretamente ou da história de Satanás. Por quê? Porque estamos vendo claramente no verso 16 que se tratava de um homem que foi condenado. Ele foi para a sepultura, como você vê no verso 10, e as demais pessoas descobriram que ele era semelhante a elas. Então, também o verso 4 diz que é um motejo contra o rei da Babilônia. E aí então, dentro desse contexto da condenação das nações, da soberba de reis humanos, tudo se encaixa perfeitamente aqui. Esse que caiu do céu debilitava as nações. E a gente já viu que a Babilônia é tomada aqui como um símbolo do poder humano que estava se expandindo ao longo do mundo, como faziam os assírios naqueles dias. E a gente lê lá no capítulo 10, verso 7, que os assírios estavam realmente debilitando nações. Assim, embora possa ser o caso de o rei babilônico, em sua tentativa de vaidade, de dominar sobre o mundo inteiro, acabar apontando para o anticristo, como nós vemos lá, por exemplo, em 2 Tessalonicenses 2:4, ou em Daniel 11:36, embora o rei da Babilônia possa, em alguma medida, apontar para o anticristo que quer mandar no mundo e governar o mundo, mas esse governo não é dele, em nenhuma circunstância nós podemos admitir que o sentido primário deste texto seja descrever a queda de Satanás. Imagina! O que nós temos aqui é Deus provando para Judá que ele é a única fonte segura e confiável para o seu povo. Que nenhuma nação humana, por mais orgulhosa e poderosa que seja, pode oferecer a proteção e a segurança de que o seu povo tanto precisa. O capítulo 13 começa dizendo que Deus vai julgar toda a terra no seu dia e vai castigar qualquer soberba, qualquer arrogância humana. E essa atitude julgadora de Deus começa com a nação que mais se mostrou orgulhosa ao longo de toda a Bíblia, e o seu nome é Babilônia. E vem então um motejo contra um rei humano da Babilônia, mostrando que então ele morre, que ele é envergonhado a ponto de sequer ter sepultura ou ter descendência, que ele tentou ser mais do que ele realmente era. E isso então era uma mensagem clara para os ouvintes originais de Isaías. Nenhuma nação humana vai realmente proteger vocês. Voltem-se para Deus. Trata-se, portanto, de uma disputa para ver quem é o mais confiável. Vocês acham que devem confiar em Deus ou numa nação humana? Mesmo que ela seja poderosíssima, cheia de orgulho e tudo mais, como é o caso da Babilônia, no final das contas, tudo que se poderá dizer da Babilônia é isso que o capítulo 14 diz, na forma de um motejo contra o seu rei. Esse é o assunto. Na sequência, nós temos então uma profecia contra os assírios. Partimos, portanto, da Babilônia simbólica, geral, uma verdade universal, para o caso específico daquela nação, que era a pedra no sapato do povo de Deus nos dias de Isaías. E então se mostra aqui nos versos 24 a 27 que a mão de Deus está controlando todas as coisas. E na sequência temos uma profecia contra os filisteus. No ano em que Acás morreu,
eles ficaram um pouco mais felizes porque a Assíria também estava um pouco enfraquecida e eles acharam que estavam encontrando algum alívio. Mas não, Deus também haveria de manifestar o seu juízo contra eles. E eles que, muito provavelmente, segundo interpretamos no verso 32, haviam mandado mensageiros para Judá. Não é para ajudar, mensageiros para Judá. Tentando com Judá formar uma coligação para resistir aos assírios, Isaías está mandando uma resposta para os filisteus. Não. Na verdade, foi o Senhor quem fundou Sião. E em Sião encontram refúgio os aflitos do seu povo. Era como que dizendo, vocês filisteus precisam aprender a mesma coisa que o pessoal daqui de Judá. Não é através de coligações militares que vocês vão se garantir. A salvação única e verdadeira está no Deus de Israel. Embora estas profecias tenham sido escritas para falar a respeito do destino das nações daquela época, elas foram proclamadas não para essas nações, mas em primeiro lugar foram proclamadas para o povo de Deus, para o povo de Judá, para o povo de Israel. E então, embora as demais nações fossem conclamadas a aprender que deveriam se curvar ao Deus de Israel, em primeiro lugar, esses textos, essas profecias foram pensadas para ensinar ao povo de Israel que não deveria confiar naquelas nações. E então, nós vamos ter ainda pelos próximos textos que leremos, o desenvolvimento desse tema em relação a várias outras nações. Creio eu que essas considerações bastante gerais, não vão discutir alguns detalhes, e a leitura do texto tem sim algumas dificuldades aqui, mas em linhas gerais você tem condição de interpretar capítulos 13 e 14 feitas essas considerações. A lição é mais do que clara. Se capítulos 1 a 12 nos ensinam a confiar em Deus e no seu governante supremo messiânico, os capítulos 13 a 23 nos ensinam a não confiar nas nações. Começam com a mais simbólica delas, a Babilônia, e partem do geral para o específico, que é o caso da Assíria, versos 24 a 27. Logo na sequência vem, ainda no capítulo 14, os filisteus. E amanhã, ou melhor, segunda-feira, como leremos, se Deus nos permitir, entra Moabe e depois Damasco, Efraim e assim por diante. Espero que essas considerações o ajudem a compreender o texto bíblico e desejo a você uma boa leitura e que Deus o abençoe. A gente se encontra amanhã na igreja, se Deus nos permitir. Até lá.